Boa noite a todos, a paz de Jesus em nossos corações. É um tema muito interessante que complementa aquela nossa aula anterior. Vamos progredindo, avançando no conhecimento. Para falar de livre-arbítrio, nós escolhemos inicialmente a palavra arbítrio. Talvez a palavra que a gente conheça melhor seja árbitro. Olha lá o árbitro, o juiz de futebol, não é? E a gente depende da vontade dele, que ele acha que está certo ou não, não é? Então, arbítrio é a resolução que só depende da vontade. Mas nós costumamos falar livre-arbítrio. Por que será? Nós queremos nos referir àquela situação em que nós temos livre faculdade para determinar a nossa vontade. É uma liberdade de pensar, ajuizar e, consequentemente, da gente escolher como é que vai agir. Isso seria livre-arbítrio. Nós temos liberdade de determinação da nossa vontade. Nós vamos ver daqui a pouco que há certos limites. Mas, em princípio, livre-arbítrio seria isso. E determinismo é o contrário. Seria quando acontecem certos fatos que nós não podemos ajuizar, escolher, nem usar a nossa vontade. Eles estão acima da nossa vontade, não dependem da nossa vontade. Não depende daquilo que nós pensamos, que nós consideramos o melhor, o necessário, não. Eles são fatos determinantes. E nós temos então que reconhecê-los e aceitá-los e diante deles ver o que vamos poder fazer. Será que os espíritos têm livre arbítrio? Nós, por exemplo, somos espíritos encarnados. Nós temos livre arbítrio sempre, em tudo. Bom, em princípio, nós precisamos ter livre-arbítrio. Se nós não tivéssemos livre-arbítrio, nós não teríamos responsabilidade por aquilo que nós fizéssemos, nem merecimento. Não teríamos responsabilidade pelo mal e não teríamos merecimento pelo bem. Por quê? Ora, nós estaríamos determinados, não teríamos liberdade de ação, de vontade. Então, qual o nosso merecimento? Ou qual a nossa culpa? Então, por isso, é preciso entender que nós, seres espirituais, temos, sim, livre-arbítrio. Por isso, nós somos responsáveis. E por isso, nós temos merecimento quando fazemos as coisas acertadamente. Agora, o problema é, será que esse livre-arbítrio é pleno, é completo, é em tudo, para tudo? Não, aí já não. Aí nós vamos ver que não é assim o nosso livre-arbítrio, né? E nós vamos começar a compreender por que ele não é pleno. Vamos pensar em nós, seres espirituais. Fomos criados simples e ignorantes, estão lembrados? Naquele nosso princípio, lá no princípio da nossa evolução, nós éramos princípio inteligente, mas não estávamos desenvolvidos, não é? Então, como é que nós podíamos escolher? Ou saber o que era bom? Nós não tínhamos condições para isso. O exercício acertado da vontade requer conhecimento e experiência. E o espírito ainda não tinha. Naquela fase não tinha. É como a criança. Nós deixamos a criança escolher tudo? Não pode. A criança não sabe, não entende, não pode avaliar acertadamente, não é? Então, naquele princípio nosso, da nossa evolução, se nós não tínhamos liberdade, livre-arbítrio, o que é que nos guiava? Como é que nós tínhamos assim uma direção? Sabe o que era? O instinto. Porque Deus, através dos espíritos mais elevados, supre a inexperiência daquele que está começando.
assim como os pais cuidam das crianças, fazendo por elas o que elas ainda não sabem escolher. Então, o Deus, através desses seus ministros, os bons espíritos, alguns chamam de anjos, eles então suprem a nossa inexperiência. Nós somos amados por Deus, não é? Que tudo providenciou para que nós tenhamos possibilidades de crescer espiritualmente cada vez mais. Daqui a pouco nós vamos ver acho que vou mostrar já. Vamos mostrar, depois a gente mostra de novo. Nós temos aí um desenho. Esse desenho está escrito ali embaixo, determinismo. E vocês percebem que há um triângulo que está dentro de um quadrado. Essa parte do triângulo é toda determinismo. Aqui embaixo é total o determinismo. Olha aí, nós estávamos no começo da nossa evolução aqui embaixo. E nós sofríamos determinismo totalmente. Estávamos guiados pelo instinto. O instinto é que permitia que a gente defendesse a própria vida, a própria existência, e que também encontrássemos o acasalamento para a reprodução da espécie, perpetuação da espécie. Era o instinto. Agora, acontece que trabalhando com esse instinto, que foi previsto por Deus para nos conduzir nessa fase inicial, nós fomos adquirindo alguma experiência, porque nós éramos submetidos a certos atos, a certas situações, e, princípio inteligente que éramos, nós íamos aprendendo. Então, reparem que na lateral começa a aparecer um espaço, e do outro lado também está começando o livre-arbítrio para nós. É um desenho sintético só para a gente poder entender. Do determinismo total, nós agora temos alguma pequena experiência de um lado e de outro. Então, nós estamos começando a ter algum livre-arbítrio naquilo que nós já estamos conhecendo, experimentando, sabendo. Agora, vejamos. Eu vou voltar um pouquinho. À medida em que o espírito evolui, começa a adquirir experiência, a desenvolver suas faculdades. Uma expressão que eu gosto de dizer, nós somos semente de anjo. Nós somos da mesma natureza, dos espíritos elevados. Nós estamos em desenvolvimento. A semente de uma árvore não parece com a árvore, mas ela tem todo o potencial, o mesmo potencial para se desenvolver. Então nós somos filhos de Deus, semente de anjo. Nós temos um potencial maravilhoso. E com as experiências do mundo corpóreo, nós estamos nos desenvolvendo. E passamos a ter já alguma liberdade de escolha naquilo que já conhecemos, que já experimentamos, em tudo não. Esse livre-arbítrio irá crescendo cada vez mais. E vai chegar aonde? Agora ela vai mostrar o desenho de novo. Porque está crescendo. O lado, a lateral, que é de livre-arbítrio, está crescendo, e está diminuindo o determinismo. E lá em cima vai ficar livre-arbítrio, totalmente. Começamos com determinismo totalmente e vamos chegar a livre-arbítrio totalmente. Será que é possível? O espírito vai evoluindo, vai desenvolvendo o seu potencial e a compreensão das leis divinas. O que, por quê, para quê, quanto, como, com quem. Nós vamos nos desenvolvendo. Então, quando o espírito se aperfeiçoa, ele entende o plano divino. Ele chega a compreender as leis de Deus, o porquê e para quê. E, naturalmente, tudo que Deus faz é bom e é bem feito. E o espírito inteligente que evoluiu, quando ele
compreende o plano divino, ele adere ao plano divino. Ele concorda. Ele não tem outra coisa melhor para propor, não. A sabedoria divina já propôs o melhor, o mais eficiente, o mais bondoso. Tudo na obra divina é assim. Então o Espírito, criado por Deus, Filho de Deus, desenvolveu a sua compreensão, compreendeu o plano divino, ficou extasiado, contente, ficou cheio de admiração pela bondade e grandeza do Criador e concordou e aderiu. Então agora nós vamos ter aí o exemplo de Jesus. Certa vez, Jesus disse: ninguém tira a minha vida. Eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder para dá-la e tenho o poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que se ele achar conveniente, ele doa a vida dele. E se for necessário e bom, ele encarna de novo. Ele toma a vida de novo. Ninguém tira a vida de Jesus. O pessoal pensa que ele foi atraiçoado, que tiraram a vida dele, que ele foi uma vítima. Não, ele tinha um planejamento. Ele ia se deixar sacrificar porque ele precisava dar a última lição. Qual é essa última lição? De que nós vencemos a morte, nós não morremos, nós retornamos. Quando ele ressurgiu, reapareceu espiritualmente, os seus discípulos perderam todo o medo daqueles que podiam matar o corpo, mas não podiam matar a alma, como Jesus, aliás, já tinha ensinado. Mas é admirável que a gente percebe que quando Jesus falou isso, é porque ele já tinha atingido aquele total livre-arbítrio. Ele estava integrado na vontade divina. Eu e o Pai somos um. Ele só fazia o que Deus queria. Eu não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Era uma plena integração de Jesus na vontade divina. Então, nesse campo, quando o Espírito atinge esse desenvolvimento, ele tem liberdade total. Numa comparação imperfeita, quando nós temos a criancinha, não damos liberdade nenhuma, segura para cá, segura para lá. Quando já tem 3 aninhos, a gente dá um pouco de liberdade, precisa exercitar. Quando está um pouco mais crescidinho, deixa ir à rua, brincar com companheirinhos. Quando está adolescente, já tem a sua turminha. E quando chega a partir de 18, 19 anos, ninguém segura, não é? Ele precisa da liberdade, de ser adulto. Então nós vemos o espírito de início totalmente dominado, mas num domínio de amor, num domínio que lhe proporciona o que é melhor para ele, o que ele precisa para o seu crescimento espiritual. E depois, com as experiências, ele vai crescendo no conhecimento, adquirindo mais capacidade, mais liberdade de vontade, até que ele chega a um pleno desenvolvimento. Só que aí, pela compreensão, pela inteligência desenvolvida, ele adere voluntariamente ao plano divino. Uma vez um rapaz me perguntou: espera aí, então Deus manda e eu tenho que obedecer? Eu falei: sem dúvida, sem dúvida. Você pode, se quiser, ser desobediente, mas você não vai encontrar as melhores respostas para você, para o seu bem, para o seu progresso. Então, nós acabamos entendendo que nós temos sim que atender à lei divina. Existe essa vontade superior, que é perfeita, que é bondosa, é um Pai, como ensinou Jesus. E nós então confiamos nesse Pai e trabalhamos de acordo com a vontade desse Pai, não é? Então agora nós vamos ver. Estamos já na escala humana. Nós não estamos lá naquele princípio, determinados totalmente. Não, nós estamos num desenvolvimento já razoável.
Nós ainda não somos espíritos muito evoluídos, mas olhe que a espécie humana, assim, no grau em que nós estamos, levou, eu não sei bem, mas eu acredito que levou aí milênio, 2 milênios, 3 milênios, para chegarmos a esse desenvolvimento. Gente, nós fizemos a evolução anímica primeiro nas escalas inferiores, para chegar até a escala humana. Isso a gente faz numa vida só, numa encarnação só, leva muitas vidas, muitas experiências. Primeiro nas escalas inferiores da vida e depois atingindo a escala humana. Às vezes a gente vê um ser humano, não é por causa da aparência não, mas é o todo dele, aquela inteligência tacanha, aquele egoísmo pronunciado, aquele materialismo, imediatismo. A gente diz assim, oh, esse aí é pouco evoluído, né? Porque se fosse um pouco mais evoluído, já estaria controlando o egoísmo e o imediatismo, já saberia que não é só isso, que ele tem que pensar nele espiritualmente. Então a gente nota que às vezes há algumas pessoas que talvez estejam recém saindo da escala animal. E a gente acha ruim que eles ajam de um modo meio rude, meio violento, meio agressivo, meio inconsiderado. Queremos que ajam como nós, que já temos assim uma socialização, já temos uma compreensão religiosa, espiritual, e não somos perfeitos não, estamos longe. Mas em comparação com aquele que é ainda muito primitivo, nós vemos a diferença. Mas a grande maioria da população na Terra está no nosso grau. E não somos pouca coisa não. Nós levamos muito tempo para chegar aqui, louvado seja Deus. Temos que valorizar esse estágio que nós atingimos. Não é a perfeição, estamos longe, mas também estamos longe do primitivo. Não é? Bem, agora nessa escala humana, nós ainda sofremos algum determinismo. Não é aquele total, guiado pelo instinto, que é isso? Nós ainda temos em nós um instinto, mas nós temos a inteligência que comanda, que permite ou não permite a ação instintiva, não é? Nós sofremos algum determinismo, condições impostas pela providência divina, visando a continuação obrigatória do nosso progresso. Tem de progredir, não pode ficar parado. O espírito consegue estacionar algum tempo, mas não muito, porque as experiências estão ocorrendo. Mesmo que a pessoa queira ficar parada, a vida ao redor dela não para, né? Então vejamos alguns determinismos que ainda existem em nossa vida. Encarnar, desencarnar. Jesus já disse que ele transcendia, né? Ele já podia encarnar se quisesse, desencarnar se quisesse. E nós? Tem muito espírito que diz, não quero ir, não quero voltar à Terra, e vem, porque já passou o tempo certo dele estar no plano espiritual, de recapitular o que já fez, de programar a sua vivência de novo aqui na Terra. É verdade que às vezes as pessoas praticam o suicídio. Elas estão usando a sua liberdade para cortar a própria vida. A encarnação. Mas sabem que os suicidas, quando se comunicam em nosso ambiente, nas reuniões mediúnicas, a grande maioria deles, a primeira coisa que dizem é: eu pensei que acabava tudo, e não acaba. Ele pensou que se matando, terminava tudo, morreu, acabou. Mas ele está vendo que não acabou. Então é a primeira consequência para ele. Segunda,
Ele às vezes pensava que ele ia deixar alguém sofrendo, porque me fez sofrer, mas agora vai ficar com remorso, porque eu vou me matar. Acontece que a outra pessoa nem ligou, continuou sua vida. Segunda decepção para o suicida. Outra coisa que ele não esperava. Ele só pensava nele, na situação dele, mas a família sofreu muito com a morte dele. Não compreende. Todos ficaram tristes. Traumatizou pessoas da família. Ele não queria isso, mas ele está vendo o que causou. Às vezes ele ainda não conseguiu se desvencilhar do corpo, porque o corpo estava cheio de vitalidade. Não foi uma morte natural, foi provocada por ele. Então alguns espíritos continuam se sentindo presos ao corpo, e o corpo está em putrefação, está se desfazendo. E ele sente como se fosse nele, porque ele está ligado ainda ao corpo. É um sofrimento muito grande. Então nós que fazemos o diálogo com os espíritos, podemos conhecer o que acontece com a criatura que se suicida. Não é fácil. Naturalmente que existem as atenuantes de quem estava fora de si, de quem isto ou aquilo. Deus é perfeitamente justo, tudo é levado em consideração. Mas sempre há consequências para o suicida. Através da Ivone do Amaral Pereira, nós tivemos o livro Memórias de um Suicida. É um romance, mas que não é romance, é tirado da vida real de um grande escritor que se suicidou. Então a gente vê o que ele passou, em que ambientes ele esteve, como demorou para ele poder se recuperar. E nós vemos toda a situação do suicida. Não era o que ele esperava. É como a gente quando pega um fruto verde e põe na boca, trava. É desagradável. Não é como o fruto maduro. Quando nós vamos para uma morte natural, ela pode ser difícil, o tratamento prolongado, mas quando chega o instante final, é como o fruto maduro que se desprende da árvore. Não há problema nenhum, mas nós às vezes provocamos a situação, não é? Então, encarnar ou desencarnar são determinações ainda em nossa vida. Precisamos encarnar, precisamos desencarnar. Ninguém vai ficar para semente. Se a gente não desencarna, não finda um período, não se faz avaliação do certo e do errado, das consequências, onde eu preciso melhorar, o que eu tenho que voltar para corrigir. Então nós precisamos da desencarnação, é como balanço de fim de ano, para avaliar lucros e perdas. Habitar um determinado mundo. Por que será que a gente nasceu na Terra? Há tantos mundos habitados, pode ser que haja outros muito melhores, habitantes mais evoluídos, sociedades muito bem organizadas, cheias de fraternidade, solidariedade. Mas nós ainda não merecemos. Nós precisamos destas experiências. Aqui é o nosso ambiente. Então, fomos determinados, nós que escolhemos nascer na Terra, não nascemos porque precisávamos, é aqui o ambiente necessário, propício. Por que nós estamos enfrentando certo tipo de experiências? É tão difícil, é tão diferente a vida de um para outro, não é? Há pessoas que passam por determinadas experiências repetidamente, problemas na família, isto, aquilo, outro. Outro passa mais por questões de saúde, questões de traição, uma série de coisas. E nós notamos que há uma média de experiências que quase todo mundo tem. Mas existem algumas experiências que são mais próprias da vida desta pessoa ou daquela outra pessoa. Nós notamos isso. E por que as experiências são diferentes? Porque nós somos diferentes. Nós estamos em diferentes estágios de evolução. Nós tivemos já encarnações anteriores, nós estabelecemos laços, causamos problemas ou tivemos merecimentos.
Então, cada um de nós é um. A nossa vida não é igualzinha à do outro. Na média geral, sim, nós temos as mesmas necessidades básicas, inclusive para evoluir. Entretanto, particularmente, cada um de nós precisa de determinadas experiências. Não está acontecendo por acaso, não. Ou elas foram programadas para nós, ou nós as provocamos. E nós temos que enfrentar e precisamos dessas experiências, não é? Nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. É uma lei divina. E nós não conseguimos transcendê-la. Agiu, vem a resposta. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Nós queremos semear alguma coisa de bom para colher alguma coisa de bom. Não há escapatória. Todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, lembram da aula anterior? Nada fica sem uma resposta. Então nós estamos sujeitos a essa lei. Ainda bem que estamos sujeitos a essa lei, não é? Senão a gente pensa que não teria controle no universo. Salve-se quem puder, não é? Mas não é assim. Para a justiça humana, muita coisa passa despercebida. Mas para a justiça divina, todo encaminhamento é perfeito na hora certa. Como é que nós podemos reconhecer o determinismo em nossas vidas? Como é que nós podemos reconhecer, além daquelas coisas gerais, situações e acontecimentos muito importantes que podem influir em nossa evolução e que nós não provocamos nesta vida, não. Nós não tivemos oportunidade de avaliação e de escolha. Quando a gente viu, já estava no meio da situação. Vamos pensar assim. A gente nasce em determinada família. Eu queria nascer na família do Rockefeller, mas nasci na família do pobrezinho. Uma determinação. É onde eu devo estar. Uma família que tem problemas de saúde na hereditariedade. Por que eu fui nascer naquela família? Eu tenho laços com aquela família. Ou necessidade daquela experiência. Então é lá que eu nasci. Eu fui determinada para lá. Não, eu não escolhi não. Quando eu vi já estava lá. Mas era o necessário. Era o que eu precisava. É onde eu vou ter oportunidade de progredir ou me reajustar. Então é por isso que a gente está colocado em situações contra as quais nós não podemos lutar assim, de frente, modificar. Nasce uma pessoa com paralisia. Nasce paralítica. Ela escolheu? Não, provavelmente não. Se bem que a gente vai ver a aula escolha de provas, não é? Mas normalmente não. A pessoa às vezes queria fazer o que queria e não ter consequências, mas a lei de causa e efeito pegou, olha aí. Agora você enfrenta. É castigo? Não, Deus é amor. Deus não quer ver ninguém sofrer. Então por que a pessoa está sofrendo? Porque ela gerou aquele sofrimento. E só enfrentando é que ela vai se disciplinar. Deus é educador. Não é carrasco. Ele está nos educando no pensamento, na capacidade de pensar, de sentir e de agir. E é colocando-nos nessas situações que ele faz que a gente desperte para compreender o que é bom ou o que não é, né? Agora, por pior que seja a situação, e às vezes a situação não é ruim, não. Às vezes nós fomos determinados para nascer numa família de boa organização, fraterna, e que não passa necessidades. E a gente está todo contentinho. Nasci numa família boa, não vou passar necessidades. Gente boa. Só que a gente não percebeu por que a gente veio para ali. É para ver como a gente se comporta. Tendo tudo, não faltando nada. Vamos ver se você lembra de Deus, da responsabilidade, da fraternidade, da solidariedade. Será?
Ou será que você vai dizer, bom, não tenho nada com isso. Olha, se você veio em tal situação, Deus é que sabe. Eu acho que eu mereço, porque olha como Deus me colocou bem. E a pessoa, então, no seu egoísmo, na sua ignorância, não entende que a lição era para seja útil, sirva, cresça intelectualmente, estude. A pessoa não entendeu a oportunidade que estava tendo. Mas em qualquer situação, seja uma situação boa, seja uma situação difícil, sofredora, como quer que seja, nós sempre teremos liberdade para escolher como enfrentar e reagir aos acontecimentos. Eu não posso evitar o determinismo na minha vida, nas coisas que eu preciso, de acordo com a sabedoria de Deus, ou de acordo com aquilo que eu já fiz e tenho que enfrentar. Não posso, mas eu posso escolher como é que eu vou reagir à situação em que me encontro. Será que eu vou ficar revoltado? Ou eu vou ficar paciente, compreensivo e usar as possibilidades minhas onde não estão afetadas? Eu gosto sempre de citar Jerônimo Mendonça. Era um jovem de Ituiutaba, até 19 anos, 20 mais ou menos, saudável. De repente se manifesta nele uma doença que vai sendo progressiva e vai limitando os seus movimentos e acabou por deixá-lo numa maca, cego, podendo falar, mas sofrendo terrivelmente do coração, precisava exordio, a pressão dele baixava a zero quase, e este rapaz, Jerônimo Mendonça, não obstante a doença se manifestar, ir progredindo, felizmente ele conhecia doutrina espírita, não é? Deram essa ajudinha para ele, e ele começou a enfrentar as dificuldades e o crescer das dificuldades, mas ele não ficou rabugento, nem revoltado, nem desanimado. Ele era uma criatura de ânimo bom, alegre, afável, e ele conseguiu fazer uma creche para crianças lá em Ituiutaba, e ele ditava livros, porque eram gravados em disco e mensagens lindas. Ele esteve aqui 2 vezes aqui em nossa casa, ele vinha na maca. E eles punham ele lá no palco, arrumavam tudo, porque ele tinha vários problemas de saúde, não é? E aí ele fazia a palestra falando do Evangelho de Jesus, sempre com aquele bom ânimo, a esperança e a bondade. Então nós vemos, ele foi chamado de gigante deitado, porque embora ele estivesse na maca, ele era um gigante na alma. Ele realizou coisas admiráveis e ele tinha muito bom humor. Ele mesmo contava que lá na cidade dele ele gostava de ir ao cinema. Então levavam ele na cadeira de rodas, depois na maca, mas ele ia e punham ele no corredor. Em uma ocasião, uma jovem queria passar e ele estava atrapalhando. Ela reclamou e acabou dizendo, também esse aleijado está sempre aqui. Ele disse, minha filha, você também não para em casa? Ele tinha um humor admirável. E o Divaldo Franco é um grande orador espírita, muito aplaudido, e quando ele vem à nossa região, é público de milhares de pessoas. Então ele dizia assim, o Divaldo é muito aplaudido, mas eu saio carregado. Ele brincava com tudo, declamava poesias. A gente via o quê? O espírito triunfando sobre as limitações. Ele precisava ficar o tempo inteiro preocupado com as suas limitações, só falando das suas limitações e paradinho lá, ai, quem eu sou, coitadinho de mim, não posso fazer nada, Deus me castigou. Ele não pensava assim. Ele via o que ele podia fazer com as áreas que não estavam afetadas pelas limitações e realizou uma vida admirável. Então é isso que nós dizemos, olha, sempre teremos liberdade para escolher como enfrentar e reagir aos acontecimentos. Não há determinismo, não há fatalidade nos atos da vida moral.
Na vida física nós temos limitações, não é? Alguém pode nos constranger, nos obrigar, mas moralmente não. Galileu Galilei, obrigado a dizer que era o sol que se movia ao redor da terra, ele murmurou baixinho, e no entanto se move. Quer dizer, ninguém podia mudar ele, o que ele entendia, o que ele sentia. Constrangiam por fora, não é? Então nós estamos chegando à conclusão de livre-arbítrio e progresso. É um ponto interessante que precisamos abordar também. O progresso começa pelo desenvolvimento intelectual. Olha como a nossa humanidade tem grande desenvolvimento intelectual, não é? Mas a gente diz, mas moralmente não vai muito bem, não. Então, calma. Primeiro é o desenvolvimento do intelecto. Em seguida, é que esse desenvolvimento intelectual engendra, produz, gera o progresso moral. Uma vez que o espírito pode realizar muitas coisas e entendê-las, ele acaba percebendo quando é bom, quando não é. Pelos efeitos, nós compreendemos o bem ou o mal. E uma definição que eu acho que acredito que já comentei com vocês, que é ótima para a gente entender essa história de bem ou mal. O bem é bom para todos, o mal não é bom para ninguém. A pessoa faz alguma coisa pensando que está lucrando, mas está se prejudicando. O mal não é bom nem para ela. E o bem é bom para todos. Quando nós vamos progredindo assim, aumenta o nosso livre-arbítrio e aumenta também a nossa responsabilidade. Tem gente que não quer progredir. Se eu progredir, eu fico responsável. Não quero, deixa eu como estou. Mas não pode, fica limitado, não compreende, age errado, não é? Então nós vemos que o progresso moral decorre do progresso intelectual. Então a nossa humanidade está progredindo intelectualmente bastante. E vai chegar a progredir moralmente, é decorrência. Às vezes, não segue de imediato esse progresso. Demora em estabelecer ligação causa e efeito, o ser demora. E eu gosto de citar aquele exemplo, acho que eu já falei. O médico que conhece o aparelho respiratório, sabe o que o fumo faz no aparelho respiratório e ele fuma. Porque ele tem um conhecimento intelectual, mas às vezes ele não tem a vivência. Ele ainda não chegou nesse ponto. Só quando ele tiver a experiência pessoal. Bom, eu acho que a gente devia aprender com aquele ditado popular. Quando a gente vê as barbas do vizinho arder, a gente põe as nossas de molho. Nós somos inteligentes, nós estamos vendo o que causa no nosso semelhante. Como é que a gente vai se expor ao mesmo problema? O progresso, enfim, é uma determinação divina. Allan Kardec diz, compara assim o progresso, essa vontade divina, como a marcha da água. Ela vem vindo de uma fonte. E a água, então, ela vai rompendo as barreiras. Às vezes ela encontra uma limitação, mas ela vai se acumulando, e aí ela passa por cima. Ou empurra os impedimentos, e ela vai em frente. Porque lá da fonte vem sempre mais água. Não passa, não para. Vem sempre. Então o progresso determinado por Deus, que é essa lei, é assim conosco. Ela vai nos levando, não adianta lutar contra o progresso. Nós temos que entender e seguirmos a marcha do progresso, não é? Porque se nós não seguimos, nós nos tornamos como que obstáculos que serão removidos de uma maneira ou de outra, não é? Então o espírito evolui, sem nunca retroceder. É ordem divina, para frente, para o alto. É ordem divina, todos nós. Agora, nem todos os espíritos prosseguem na mesma marcha. Uns demoram, uns vão bem cooperativos, não é? Mas todos vamos para a meta final. Qual é a nossa meta final? Para onde que nós vamos? Perfeição.
Nós somos espíritos ainda imperfeitos, com um potencial maravilhoso, e nós vamos desenvolvendo esse potencial. Nós vamos desenvolver até chegar à plenitude do desenvolvimento. É isso que a gente chama de perfeição. E daí, atingir a perfeição. E agora? O que é que eu faço com a perfeição? Nós fomos criados para a perfeição e a felicidade. Se eu tenho um desenvolvimento pleno da inteligência, da minha capacidade, eu sei o que fazer, quando fazer, como fazer, para quem fazer, quando fazer, eu sei. E se eu sei e posso, eu vou fazer sempre aquelas coisas boas que dão aquele retorno admirável. Então eu vivo nas boas obras que eu realizo, nos bons efeitos que eu provoco. Ponto. Felicidade é isso. Você ser capaz de agir com acerto, em qualquer situação, com qualquer pessoa, sempre. E você não provoca efeitos desagradáveis, você só provoca efeitos bons. É aí para isso que nós estamos marchando. A meta final é a perfeição e a felicidade. No Dolmen, naquele monumento do túmulo de Allan Kardec, escreveram uma frase que alguns diziam que foi ele que escreveu. Não foi ele, mas reproduz todo o pensamento da doutrina espírita. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Essa é a lei divina, não é? Nós nascemos na vida corpórea, nós um dia morremos, é determinação, mas progredimos sempre, tal é a lei. Nós renascemos e progredimos. Nós temos aqui uma página que é do Charles Chaplin. Eu achei que cai bem para a aula de hoje. Diz ele: tudo depende só de mim. Hoje levantei cedo, pensando no que tenho a fazer, antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo, ou agradecer às águas por lavarem poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro, ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando o desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde, ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria, ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar, ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com as tarefas da casa, ou agradecer a Deus por ter um teto para morar. Posso lamentar decepções com amigos, ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma. Tudo depende só de mim. Vamos com essa coragem, não é? Com esse entendimento, começarmos a moldar os nossos dias para melhor. A doutrina espírita contribui com tanto esclarecimento. E a inspiração de alguém traz isso de uma forma bem singela para nos convidar à coragem e à alegria de viver. Obrigada.